convidou há uma semana. Ih, peraí. Pode começar de novo, tá? O bom dia. Ai, ela colocou cancelar para voltar. Ela já entra. Nossa, que sol tá hoje, né? Voltei, tá? Vocês estão me ouvindo agora? Caiu meu computador, parou tudo, só Jesus. Mas vamos lá. Eu sou cristã também. Eu fui convidada pela Cá semana passada para trazer algo para vocês de que eu venho desmistificando real assim na minha vida, que é sobre os transtornos. Mas ela me trouxe a questão do devocional, né? E ela disse que vocês compartilhariam desse tempo, mas que ela acreditava que eu tinha algo do Senhor para trazer para vocês. E, gente, quando eu orei, o Senhor me disse assim, ó: eu já te dei o que eu preciso que você leve para eles. E eu falei: Deus, então se o Senhor me deu, o Senhor me dá de novo, porque eu não lembro. E, gente, essa passagem que eu vou compartilhar com vocês, o Senhor está falando comigo, já falou comigo nesse último mês pelo menos umas 5 vezes. E é exatamente o que a gente vai tratar aqui, que são sobre as crianças, né? Então, se vocês tiverem acesso aí agora à Bíblia, essa passagem está curtinha em Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Eu tô agora pelo celular, tá, gente? Computador. Ai, meu computador tá uma novela, né, Cá? Só Jesus, gente. Foi ontem de novo pra assistência, mas ai. Todos acharam? Todos que estão com acesso? Posso ler? 18, o quê? Do 1 ao 5. Sim, aqui tá tudo ok. Por aí tudo ok ou misericórdia? Bom, então vamos lá. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos convertedes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim também recebe. Eu fiz uma reflexão assim super rápida sobre isso, porque a gente vai falar sobre esse tema, né? O Senhor, ele faz as coisas de maneira muito organizada, né? E essa não foi diferente. Então, antes de eu trazer para vocês o nosso tema de hoje, que são caminhos para entendimento, além dos rótulos, né? Entendendo os transtornos nas crianças, a gente precisa compreender quem são as crianças para o Senhor. Se a gente não compreender quem são as crianças para o Senhor, a gente não vai conseguir desmistificar absolutamente nada, né? Porque a gente não consegue olhar para as crianças com empatia, com cuidado, com paciência, da maneira que elas merecem ser vistas, né? A gente, muitas vezes, a gente coloca a nossa visão adulta sobre as crianças, né? E eles são apenas crianças, humildes, mansas, né? Dispostas a aprender, a fracassar e a levantar. Então, assim, o que eu trouxe para nós, nessa primeira visão, compreensão dessa palavra o nosso Salvador, ele nos incentiva a nos tornarmos como uma criança, mas a não sermos infantis, né? As nossas decisões, elas precisam ser tomadas racionalmente, que é o que a maturidade nos traz. Mas o Senhor nos pede que o nosso coração, assim como foi a reflexão da Karina, seja como de uma criança. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram o que Jesus quis dizer
quando ele disse para sermos como crianças? Vocês já se perguntaram? E aí eu volto a dizer, será que isso significa chorar, fazer pirraça, olhar para nós? Com toda certeza não. Jesus nos convida a sermos humildes, com coração puro, assim como das crianças, a sermos dependentes e seguras nele. Vamos pensar agora nas melhores características das crianças. Elas passam o dia inteiro se aventurando corajosamente para aprenderem coisas novas. Geralmente se socializam com muita facilidade, fracassam e se arriscam novamente, sem se paralisarem. Nós adultos a gente tende a fazer isso, né? Enfim, a lista das crianças ela é imensa. Nós vamos compartilhar um pouquinho disso. Jesus ele nos pede que sejamos bondosos, confiantes, gentis, espontâneos e gratos. E isso significa sermos como crianças e não infantis. Então, hoje, né, nesse primeiro momento, eu convido a todos vocês a acionarem o turbo da criança interior de vocês e deixar ela vir à tona, ela brilhar, porque dessa forma a gente vai adentrar o reino dos céus. Essa foi uma pequena reflexão dessa palavra, de tudo que o Senhor vem falando comigo nesse tempo sobre essa passagem. Eu tive a oportunidade de ministrar o coração dos meus filhos sobre essa passagem, porque o título dessa passagem é Quem é o maior nos reinos dos céus? Né? E o maior no reino dos céus são as crianças. E a gente vai tratar exatamente disso, né? O tema que eu trouxe hoje, eu pedi muito a Deus que o Senhor me usasse conforme a vontade dele para trazer para vocês. E assim, gente, eu vou pedir a ajuda de vocês para que seja bem interativo, para que a gente flua assim da melhor maneira possível. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, acionem o microfone e bora lá. Eu tô aqui para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Claro que tiver dentro do meu alcance. Mas se eu não souber, eu vou procurar saber e vou trazer para vocês numa próxima oportunidade. Essa é a reflexão do Senhor para nós. Então, quando a Cami trouxe, assim, alegrou demais o meu coração, porque realmente o Senhor já tinha me dado essa palavra. E quando eu falo das crianças, eu falo assim com muito amor, com muito orgulho, porque eu trabalho com elas todos os dias. E é uma alegria, gente, é esgotante, exaustivo demais, mas assim, um sorriso, um abraço, um coração com coração, ele transforma e transborda qualquer situação, qualquer circunstância. Nós adultos tendemos a agir muito na circunstância, né? E as crianças não. Então, o primeiro mito e o primeiro rótulo que a gente vai derrubar hoje é esse. Criança, ela é sempre criança. Não importa se ela é típica ou se ela é atípica, que são os nomes utilizados hoje, né? Criança é criança. Criança vai fazer pirraça, criança vai chorar, criança vai brincar, criança daqui 2 minutos você deu bronca e ele vai estar sorrindo para você, porque ele se sente seguro. Então, assim, criança é criança, indifere de ser um autista, uma criança que tem um transtorno do déficit de atenção, uma criança dislexa, uma criança que sofre de ansiedade, uma criança que tem um desvio de personalidade borderline, enfim, vocês já ouviram todos esses nomes? Sim, são nomes conhecidos, né, gente? Infelizmente ou felizmente, na verdade, eu prefiro observar como felizmente, hoje a gente tem acesso a muitas informações. Eu fui questionada por um pai essa semana, porque eu fui encaminhar, né, para um diagnóstico do transtorno do espectro autista, um dos meus alunos, e eu fui questionada pelo pai. Ah, mas
Se sempre existiu, então por que agora isso é moda? Gente, não é moda, né? Segundo mito, segundo rótulo, segunda, segunda mistificação a ser exterminada. Sempre existiu, mas antes, há uns 30 anos atrás, eles eram tratados, desculpa o termo, mas eu vou precisar usar como retardados, tá? Eles, se vocês, eu nem quis compartilhar a imagem porque é muito forte, eles eram amarrados, sabe? Eram coisas assim que eram tratados brutalmente. Então, hoje, com a informação que a gente tem, eles têm condição, essas crianças têm condição de diminuírem os seus níveis, né? Nós tratamos, quando a gente trata do espectro autista, a gente trata de 3 níveis. É o leve, o moderado e o severo. 1, 2 e 3. O que são esses níveis? Esses níveis são os níveis de suporte. Esse suporte é que a criança necessita de auxílio. Até quanto ela tem de autonomia para lidar sozinha, né? Com as atividades rotineiras. A Thalita está colocando aqui, era um absurdo, realmente era mesmo. Gente, era um absurdo, mas tudo por falta de informação, por falta de estudo, Ô, né? Tati, sabe você falando isso de que sempre existiu, a gente pode usar como exemplo o que a gente estava falando nos outros encontros do abuso sexual. Ele Super. sempre existiu. A gente até comentou, né? A gente conversando com familiares, teve familiares nossos que foram abusados, só que falaram só agora na vida adulta, mas foram abusados quando crianças. E ninguém sabia, porque era um assunto vedado, né? Não podia falar, era Isso. errado. Então, assim, é a mesma coisa do abuso, né? É algo que sempre existiu, mas as pessoas não tinham consciência por medo. E essa questão né, de tratar como retardado, louco, débil mental, É, aqui em Sorocaba, né, o Jardim das Acácias, o Vera Cruz. Eu cheguei a fazer estágio lá no Acácias. E assim, gente, aquele hospital foi fechado, não foi à toa, tá? Eles matavam as pessoas, eles colocavam na água fria, eles davam medicação em excesso e eles enterravam no próprio quintal. Por isso que demorou a sair ali encontrar os ossos lá. Eles faziam no gente, cemitério ali os profissionais, entendeu? isso assim, é muito absurdo para a nossa realidade de hoje, né? Na verdade, isso é inadmissível. Eu, quando criança, fui abusada e eu fui desvalidada. Então, muitas vezes, eu não cheguei às vias de fato, tá? Porque o Senhor, ele me guardou. Então, assim, por um momento de descuido, atravessando a rua da minha casa, um senhor me catou pelo braço e me arrastou. Até então, eu não sabia o que era, mas, assim, desculpa aqui, eu acredito que eu possa abrir. Ele se masturbou na minha frente, ele queria que eu, né, ficasse ali, usufruindo daquilo junto com ele. Eu não sabia o que era. Quando eu voltei, eu falei, nossa, mas ele fazia xixi branco e ninguém entendia, né? Eu consegui correr porque no auge daquele homem, a minha reação de criança aos 6 anos foi correr, foi fugir. Então, graças a Deus por isso. Mas eu fui muito desvalidada porque, como eu não tinha tido contato físico, o que aconteceu diante disso? Eu falei, eu fui desvalidada, lidei com isso assim por muitos anos. A Thalita, minha irmã, tá aqui na live, ela sabe sobre isso. Hoje eu falo disso assim com muita tranquilidade. Eu não passei por terapias para tratar disso, mas isso veio de curas no Senhor. Então, assim, eu posso compartilhar isso com vocês. E realmente isso assim é muito grave, porque me gerou muitos problemas, inclusive matrimoniais, assim. Eu me sentia usada pelo meu marido, era uma loucura. Gente, foi assim momentos terríveis. Então, hoje, a minha função aqui, o meu chamado nessa terra é auxiliar essas crianças e essas famílias para que isso não ocorra lá na frente. Mas com o quê? Lidando com esses transtornos, lidando com esses traumas, né? Eu sou especialista em comportamentos, então, assim, eu consigo saber até quando uma criança não fala por conta de algum trauma gestacional. Assim, é muito complexo isso, né? Gestar é algo. A Tata aí tá gestando a Gigi, tá quase Sim. no processo de conhecermos a Gigi. Gente, é uma loucura, né? Assim, quando a gente toma consciência do que é
do que a gente está gerando, do que a gente está criando, né? O processo de desenvolvimento, ele começa aos 0 anos. Então, assim, não tem, é na gestação. O desenvolvimento, ele se dá na gestação, na concepção, ele inicia o desenvolvimento, né? A parte neurológica e tudo mais, assim. Eu trouxe várias curiosidades para a gente tratar. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas hoje, no DSM-5, que é o livro, né? É uma edição psiquiátrica que se contabiliza, né, que se cataloga as doenças mentais, existem mais de 300 transtornos. Então, assim, é muita coisa. Então, hoje a gente pode falar que toda a população é transtornada, porque sabe? Então, ninguém é, não é atípico. Todos somos neuroatípicos, né? Uns com deficiências neurobiológicas mais severas, que mobilizam, né, a parte de formação cerebral, a parte fisiológica do cérebro. E aí isso realmente leva a outras situações, né? Porque debilitam parte cognitiva, social, emocional. Mas, assim, num todo, a gente generalizando os transtornos, todos os transtornos, se descompassam em emoções, tá? Então, assim, todos os transtornos, eles trabalham aí com as emoções, ou melhor, com a deficiência delas. Bom dia, Ana! Que bom te ver. A gente fala de transtorno, a gente fala de emoção. Então, a gente fala da nossa parte de alma, né? E quando a gente fala de parte de alma, a cura, ela não tem como ser desassociada, né? Não dá para ser só uma cura medicinal, a gente precisa tratar todas as vertentes, né? Quais são essas vertentes? Corpo, alma e espírito, né? Não tem como trabalhar um sem os outros. Então, assim, até a questão do autismo, do TDAH e tudo mais, que são os transtornos mais falados, né, hoje em dia, então a gente vai falar bastante deles, eles também precisam de autorregulação emocional. O autismo, né, na verdade, é um transtorno de autodesregulação emocional, tá? Assim como a superdotia, a superdotação. Uma das maiores características do transtorno, porque é um transtorno, tá, gente? A superdotação, ela não é algo comum, porque ela leva, assim, a pessoa, ela é tão inteligente numa situação, ela é tão fora da curva num nível que ela não compassa o outro. Então, isso tudo que desregula entra em transtorno, tá? Nossa, estou com calor. Deu até calor. Ô, Jesus! Então, assim, não sei até que ponto vocês estão compreendendo. Se vocês têm alguma dúvida por aí, podem parar e a gente Para mim continua. é super novidade isso, sabe? De a ver com emoções. Como assim? Dele não saber lidar com emoções, daí ele fica guardado pro mundinho dele, o autista? É Então, isso? na verdade, o autista, ele tem uma dificuldade muito grande de socialização. Por quê? Ele tem dificuldade de olhar nos olhos. As emoções, elas são muito passadas pelo olhar, né? A gente se comunica muito pelo olhar, né? Tanto que a gente antigamente falava assim, nossa, a mãe nos corrige só de olhar, vixe, se minha mãe me olhar, eu saio correndo. Então, assim, e o autista, ele tem muita dificuldade desse tete a tete, né? Essa comunicação visual. Então, o que que acontece? Desregula ele. Por isso que normalmente os autistas choram muito, e em qualquer faixa etária, tá? Eles choram muito porque eles não têm regulação emocional. Essa é uma parte do cérebro, isso é fisiológico, tá? É uma parte que tem uma disfunção, ela é anômala no cérebro, tá? Quando a gente fala de anômala é porque ela tem alguma malformação, tá? Vamos tratar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, por isso, eles não regulam com facilidade, tá? Gente, hoje a gente tem um autista para cada 360 pessoas. Antigamente, era um autista para cada 1.000, mais de 1.000. Então, assim, hoje a gente trata de 1 em 34. É muito alto,
tá? E assim, isso está crescendo, isso vai crescer. Eu recebi um estudo esses dias que estão pesquisando numa taxa de subir 98% dos diagnósticos autistas. Então, assim, Tatiane, a gente tem visto que tem adultos descobrindo hoje, fazendo o diagnóstico, descobrindo hoje que é autista, né? eu tenho duas amigas, inclusive, que descobriram agora há pouco tempo, e uma delas, a filhinha, tem 1 ano e está sendo avaliada em autismo regressivo. Então, assim, o autismo, ele também tem algumas, algumas coisas aí. O autismo é algo, assim, gente, bem complexo, por isso precisou entrar em CID, tá? E precisou entrar aí, né, na OMS como uma doença. Ele não é uma doença, tá? Vamos deixar, assim, as coisas, também um rótulo desmistificado aí, porque ele não é uma doença, não é uma síndrome. Porém, quando se trata de um transtorno neurobiológico anômalo, se entra dentro de uma malformação, vamos colocar assim, bem entre aspas, né? Então, tudo que trata da parte fisiológica do nosso corpo, a OMS caracteriza como doença, tá? E por que que isso foi muito preciso? Porque o transtorno do espectro autista, para que ele haja evolução, ele precisa de um suporte terapêutico, de uma equipe multidisciplinar muito grande. Tá? Então, assim, de uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um neuro, um psicólogo. Então, assim, é uma equipe muito grande. E os convênios não queriam dar suporte para essas pessoas, tá? E isso tá, assim, cada vez ampliando, ampliando. Então, o que que os pais fizeram, os profissionais nessa área fizeram? Entraram aí com recurso, provando que era uma deficiência neurobiológica, né? Era algo cientificamente comprovado no cérebro. Então, hoje, a Thalita me perguntou, dentro do autismo tem vários graus. Sim, são 3 graus. 1, 2 e 3, e a gente trata hoje não de graus mais, mas sim de suporte. Então, é nível 1 de suporte, que é o leve, nível 2 de suporte, que é o moderado, e o nível 3, que é o severo. O moderado, a gente fala aí de um meio termo de severo para leve. Normalmente, quem se diagnostica moderado, que é o grau 2, ele se enquadra muito mais num severo no primeiro instante de diagnóstico, tá? Do que para um leve. Por quê? Ele tem muitas características marcantes. Então, assim, estereotipias. Vocês sabem o que são estereotipias? Não, eu vou citar uma para vocês. Quando vocês observarem autismo, normalmente, Josi, é bem associada a esses 2 transtornos, tá? Inclusive, eu vou chegar aí. Normalmente, os autistas, eles também têm como segunda comorbidade o TDAH. Mas pra quê? Então, vamos lá. O leve, a gente trata... O que que é o leve? Questão de socialização é o que mais pega. Então, quando se trata de um autismo leve, a gente fala o quê? A maior dificuldade dele é a socialização. Então, a gente vai trabalhar socialização. E isso atrapalha, né, em tudo, na verdade. Porque quem não se socializa não se relaciona. E não se relacionando, você não faz nada, você nem trabalha. Você não vai nem no médico, né? Não. O severo não vai para o leve. Mas ele reduz a moderado, tá? Se com terapias, sim, muito bem trabalhadas. E outra coisa, qual que é meu papel aqui hoje com vocês? Diagnóstico precoce, tá? Eu vim falar sobre isso. Assim, eu trabalho com crianças aqui de 0 a 7 anos, tá? Vou voltar na estereotipia. Quando vocês observarem uma criança muito assim, ó, em repetição. Isso é um tipo de estereotipia. Fica toda hora, movimento circular, movimento circular, movimento circular. Isso é estereotipia. Uma criança que, num todo, estereotipia são os movimentos repetitivos sem pausa, Tati, tá? mas assim, essa estereotipia não tá só no autismo, pode ser outro transtorno? Porque a minha filha, ela ficou um tempo assim, ela de vez em quando fica.
ficou puxando a boca um tempo, Uhum. e ela anda pulando. A gente pega Uhum. ela na escola, ela vem pulando. Só que ela olha no olho, ela interage. Ela é um pouco mais tímida que assim, se for comparar, mas eu acho que é perfil. Mas você falando agora, eu falei, nossa, a Ana faz isso, ela fica, sabe? Então, vamos lá. São características de autismo leve, tá? Antigamente se levava. É claro que, assim, para eu poder te falar isso, eu teria que conhecê-la, avaliá-la, fazer uma série de outros testes. Seria antiético da minha parte falar para você, não, sua filha é autista. Você faz Claro isso, que esses não. testes, ou tem que Tá. ser. Eu Faz, vou aplico o fazer para teste. Hoje, você. hoje eu tenho licença para isso, gente, graças a Deus. E achamos uma pessoa para nos ajudar. Para Inclusive, eu tô superdotado também, que eu tenho uma amiga, superdotação também. eu tenho uma amiga que Todas está as questões procurando. todas as aplicações de testes psicopedagógicos eu faço, tá? E neuropsicopedagógico também. Hoje eu curso a segunda pós, eu ganhei de presente, gente, em Legal. neuropsicopedagógica, que era o sonho da minha vida. E assim, tá fluindo, graças a Deus. E o Deus abençoe. Amém. Então, assim, Hum. a gente, para falar sobre isso, com certeza, assim, precisa de um tempo, né? Eu preciso conhecer a criança, eu vou fazer vários testes cognitivos, motores, de acordo com a faixa etária, né? Não é assim, a gente não fala assim. Por que que eu trouxe para vocês esse tema? Porque hoje a gente joga lá no Google e aparece assim, ó, características do espectro autista. Nossa, uma lista, né? Bah, um monte. Andar de ponta de pé, não olhar nos olhos, não corresponder ao nome, dificuldade, atraso na fala, atraso nas caminhadas. Gente, isso é atraso do neurodesenvolvimento, isso é atraso de desenvolvimento. Então, parou. Seu filho não é autista porque ele se enquadra em dois, tá? Muitas vezes é falta de estímulo. E hoje a gente tem um problema muito sério na educação. Os educadores são preguiçosos. Então, o que que eles fazem lá? A gente tem hoje a Base Nacional Comum Curricular, a abençoada BNCC. Quem inventou isso foi um abençoado mesmo. Olha só Jesus para esse cara. Mas amém. Ele traz, claro, muitas coisas positivas, porque, sim, deu uma regularizada na educação, né? E ótimo, isso é muito bom. Então, agora a gente tem uma base básica, real, do que ensinar, né? Porque antigamente nem isso. Então, todo mundo achava que brincar era conversa fiada. E hoje a gente entende que brincar é a primeira fase power e importantíssima do desenvolvimento infantil, tá? O meu filho foi de 6 anos, hoje ele tem 12, a interação dele melhorou. Ótimo! Diagnóstico e terapias. Gente, assim, eu sou super a favor do diagnóstico precoce. Na verdade, os autistas, eles dão indícios, assim, bebês, tá? Mesmo que seja um grau leve, porque até a questão da amamentação é complexa, tá? Assim, é algo, assim, que a gente trata e a gente não faz ideia, a gente não mensura o que é. Porém, muitas pessoas falam, ai, meu filho é doente. Gente, não parou. O diagnóstico, ele é a solução de todos os problemas. Então, vamos parar com esses rótulos, sabe? O diagnóstico precoce, ele é a solução de todos os problemas. Primeiro, no Brasil, hoje, é difícil, mas tem direito ao auxílio do INSS. Muitos pais não sabem, tá? Por que que tem auxílio? Porque os pais precisam se dispor para a evolução do filho. Então, eles têm ali que se desdobrar. Como que um pai ou uma mãe vai trabalhar se o filho tem que passar por terapia 5 dias na semana? Possível. Olha, esse assunto aqui, gente, dá para 2 dias, porque a Di pode contribuir. A Di, ela faz esses benefícios, ela é advogada disso, ela cuida de benefícios. O Gente, eu topo problema falar é de que esses benefícios é só para quem tem baixa renda. A renda per capita não pode passar de um quarto do salário mínimo. Eu tenho vários clientes autistas. Eu tenho uma parceira que ela é deficiente, então é o foco dela. Ela ama falar sobre isso. E ela Uhum. parece que é um chafariz para trazer, né?
Então, Uhum. infelizmente, se essa família tem uma renda superior a um quarto do salário mínimo, ela não vai conseguir. Gente, não É é verdade. fácil. Se ele é grau 1, ele não vai conseguir, porque a gente Não, entende como grau 1, 2, 3, né? Ele não vai conseguir. isso. Porque o diagnóstico médico é muito importante. Então, Sim. infelizmente, ainda é uma utopia no Brasil, essa coisa que realmente o Estado vai colaborar para que você realmente consiga ter uma fluidez na sua vida, né? É, não E vai. não vai, infelizmente. Mas é alguma coisa, né? Eu acho que a gente está caminhando aí, eu acho que a gente já conseguiu muitos benefícios que não existiam Sim. antes hein, na Previdência Social, mas assim, o que eu digo para essas mães que têm filhos assim? Principalmente porque no grau 1 eu sei que é muito mais tranquilo cuidar, né? Do grau 2 para cima já fica mais difícil para aquela mãe que ela contribua com o INSS. Se ela é aquela dona de casa que não tem, porque no momento que ele é um dependente dela, isso respinga nele também. Ele acaba tendo Sim. esses direitos dela, né? Então fica mais fácil. Sim, é isso mesmo. E assim, na verdade, eu entrei nisso, mas eu ia tratar isso, porque a nossa questão política ela é muito complexa, né? Mas enfim, né, a gente nem vai entrar nisso, só Jesus para ter misericórdia. Mas a gente ganhou um avanço que foi quando se enquadrou no CID. Por quê? Os CAPs hoje, né? Os CAPs, que são as assistências públicas que lidam com os transtornos, com os adictos, que são os dependentes químicos, né? Que são todas essas questões neurobiológicas de dependência e de deficiência. O CAPS ele tem que, por obrigatoriedade, dar suporte terapêutico. Tá? E outra coisa, quem tem filho autista, seja grau 1, 2, grau não, né? Seja nível 1, 2 ou 3, tem direito ao acompanhante escolar, tá? Então, assim, se você for no Ministério Público e der entrada com um laudo, seja leve, moderado ou severo, o seu filho tem direito a um acompanhante. Por que disso? Porque autista não vai ficar sentado na cadeira o tempo inteiro, 4 horas. Tá? Isso é subhumano. Vocês vão Tatiane, desencadear. e tem que brigar por isso mesmo. Não é fácil, Exatamente. mas Não. tem que brigar. Nós temos na igreja onde eu congrego, eles não estão lá mais hoje, mas ela tem um filho com autismo, descobriu, ele já estava com acho que uns 4, mais ou menos, 5 anos, e foi uma luta para ela, mas ela conseguiu essa acompanhante e acompanha Sim. ele. Isso é muito importante para o desenvolvimento dele, porque aquela professora não consegue dar atenção para todos, principalmente para aquele que precisa de mais atenção, né? Então tem Não. ali um anjinho da guarda podendo ajudá-los. E outra coisa, muitas vezes o autista, ele tem uma super habilidade. Na verdade, os autistas, eles são super hábeis em alguma em alguma habilidade, eles são super hábeis, tá? Então, assim, eles desenvolvem a superdotação em algo. Por quê? As estereotipias nos levam à perfeição. Imagine a gente ficar repetindo vários movimentos, né? Então, isso leva a gente a um desenvolvimento diferente das outras pessoas que não repetem. Eles utilizam a estereotipia para autorregulação, que era onde eu estava falando A Thalita até perguntou isso. Sim, os autistas utilizam da estereotipia para autorregulação, assim como eles utilizam da ecolalia. O que que é ecolalia, tá? É a repetição de palavras. Por exemplo, eu falo bom dia, a criança repete bom dia. Só que ele não sabe que ele está falando bom dia, ele não tem consciência primária da frase bom dia. Ele não compreendeu, né, na primeira etapa da fala, que ele está dando bom dia, que é um cumprimento, né? Então ele repete várias vezes para tentar compreender o que é aquele bom dia, o que ele está falando. E aí ele entra em ecolalia e fica repetindo o que a gente fala igual papagaio, né? Então fica, bom dia. Não. Deixa eu abrir aqui, peraí. A Josi fez uma pergunta. Eu ia perguntar, porque eu pedi para reprovar ele tem professora de apoio desde a primeira série, mas a partir do 6º ano do ensino fundamental ele muda de escola e vai para estadual e eles não colocam professor de apoio nessa escola. Josi, em todas as escolas, seja quais forem, tá? Eles precisam de apoio. Então, se você for no Ministério Público, se você for no Conselho Tutelar, eles têm que te dar um professor de apoio, tá? E isso é até finalização de estudo, e isso é lei.
Então, assim, não existe essa de não dar professor. Tá? Se você tem um laudo, se o seu filho é laudado, se o seu filho faz acompanhamento e você comprova o acompanhamento dele, porque daí, claro, eles vão para cima de você, né? Querem saber se você está fazendo as terapias e tudo mais. Ele tem direito. Inclusive, como ele já tem professor de apoio, se torna mais fácil para você, porque ele já tem, você comprova que ele tem, então ele continua tendo necessidade, tá? Principalmente se ele é um nível 2 a 3, tá? Até antigamente, o leve era o Asperger, né? Até o Asperger, sim, ele tem laudo e faz terapia. Então, mais fácil ainda, ele tem laudo e ele faz terapia pela PAI, que é uma instituição pública, né? Você consegue com maior facilidade. Não deixa virar o ano, tá? Vai no Ministério Público, já tenta agora, já explica, a escola não fornece e eu preciso desse auxílio, vocês têm que disponibilizar, porque tem que disponibilizar, tá? Isso tá Só aí falar na... uma coisa, Tati, e isso não é só para autismo, não, gente. Qualquer Não, um, inclusive até em nível universitário, tem direito a um acompanhante. é Se tem verdade. uma deficiência, e ele precisa de alguém pode estar assim, ele pode ouvir, ele pode falar, mas ele precisa de alguém. Esse direito cabe a todos. No pré, no ensino médio, fundamental e na universidade também. É É lei isso isso. mesmo. Enquanto tiver dentro do período de aprendizagem, até 100 anos, então tem direito. Aí, isso assim, isso era algo que a gente não tinha conhecimento, né, antigamente. Então, o que eu falo, e eu volto a repetir, é que a gente avançou muito nesse sentido, né? Assim, a vir à tona todas essas questões nos trouxeram uma visão de maior resguardo, tá? Então, assim, gente, se eu ficar aqui, eu vou falar. Imaginem, são 300 transtornos. A gente só falou de autismo, que é, assim, a ponta do iceberg, porque é o que está mais em ascensão hoje, realmente, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, hoje a gente tem estudo que vem. Muito se falava antigamente que era deficiência gastrointestinal da mãe, hoje já se desmistificou isso, já se sabe que não, já se sabe que é por conta de anomalia de esperma, também, tá? Também. É, são várias coisas, né? Não, não é uma causa. O autismo não vem de uma única causa. O autismo vem de hereditariedade, né? E é transformação genética, não tem como, é anomalia genética, porque é uma doença neurobiológica. Então, quando a gente trata de uma doença neurobiológica, a gente associa isso a uma alteração genética. Tá? Então, assim, tudo isso é muito complexo, na verdade, e a gente vai ficar louco se a gente ficar pensando nisso. Então, o que que eu trago para vocês hoje como, assim, maior reflexão? Cá, quanto tempo a gente tem? 5 minutos? 10 minutos. Tá. Então, assim, eu vou pincelar rapidão aqui. Por quê? A gente pode continuar Quem semana que vem. Sem problema, posso continuar semana que vem. Na verdade, são muitas coisas. Assim, eu acho que a gente precisa de um dia para falar de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, Eu né? quero que você fale desse, porque eu tenho É, esse. é. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode trazer aqui. E, assim, gente, é muito mito para pouca solução, tá? É muito mito, muito. A gente hoje trata de um diagnóstico para auxílio das próprias pessoas, né? E para a gente também aprender a se relacionar. Por quê? Uma pessoa, como a Ká citou aqui, uma pessoa mais tímida, não adianta chegar uma Tati lá na vida dela e começar a parar de falar que ela vai se acuar cada vez mais, né? Ela vai introverter cada vez mais. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, assim, empatia. Vamos primeiro observar o outro, né? Antes de tomar uma atitude, porque às vezes a pessoa realmente ela nem sabe que ela tem algum transtorno e ela vai se isolando. E aí o que acontece? Geram outras coisas, né? Que aí a gente entra, autista normalmente tem transtorno de ansiedade, tá? Quando adulto, se não descobre novo, é depressivo, muitas vezes com perfil suicida.
Então, assim, são muitas coisas, gente, que é muito grave, e eu vim sinalizar sobre o diagnóstico precoce, justamente para desrotular isso tudo mesmo. Gente, não é uma doença, não, assim, não é uma doença transmissível, não passa, não pega de um para o outro. Então, assim, é autista, e porque fala autista, vou usar o termo chulo de novo, é retardado. Não, são crianças superáveis, são inteligentíssimas. Tanto que a gente não consegue entrar no mundo. Para falar a língua deles, é um processo, gente. Não é fácil. Assim, e para gerar segurança nessas crianças, que é o que eles mais precisam, o que eles precisam? Só serem acolhidos. Então, assim, vamos observar quanto. Peraí, que eu não vi da pergunta. Quando adulto. Peraí. Ela me perguntou quando adulto, como descobrir. Gente, no celular é terrível. Jesus da glória. Tá, você consegue ver a mensagem para mim? Eu não consegui ver a mensagem da Josi. Quanto adulto, como descobrir o autismo leve? Eu também tenho essa curiosidade, que eu tenho minha esposa. Gente, são os mesmos testes, tá? A gente tem uma escala de desenvolvimento e comportamentos psicossociais. Então, a gente avalia dentro dessa escala, tá? São testes específicos para isso. Você faz Às vezes, online? posso fazer também, mas não é muito interessante. Por quê? Vou explicar, principalmente com adulto, tá? Adulto tende a manipular as emoções. Então, o que acontece? Se eu não estiver observando os comportamentos, trejeitos, mão, pé, inquietude, nananã, que é a questão da análise do comportamento, que é uma das terapias mais utilizadas no autismo, que é a ABA, Análise do Comportamento. Até esqueci a outra sigla, gente, mas enfim. Mas a ABA, vocês vão ouvir esse nome, porque a gente só fala ABA, ABA, ABA. Ela é a terapia mais utilizada. Num básico, o que ela faz? Te dá ferramentas para serem utilizadas no dia a dia, tá? Para um desenvolvimento melhor. Por exemplo, eu tive um pai aqui que me perguntou assim: mas eu tenho muita dificuldade de escovar o dente do meu filho. E aí eu perguntei para ele, eu falei: algum dia você já colocou seu filho de frente ao espelho? Isso por conta da faixa etária, tá? A faixa etária daquela criança era uma faixa etária de descoberta, então o espelho gerava curiosidade. Automaticamente, ele ia, no mínimo, querer olhar a escova na boca para ver o que ela estava fazendo. Então, assim, criança é criança, e não importa se é atípico ou atípico, tá? Então, assim, a aba, ela nos traz realmente para esse lugar, para desrotular mesmo. Dentro do desenvolvimento, a gente vai colocar estratégias que a gente quer que aquela criança responda de acordo com a sua faixa etária. Então, claro que tem crianças que têm outra comorbidade, tá? Todos os estudantes com deficiência auditiva visual física, sim, têm direito. Todos. Todas as crianças, adultos, todas as pessoas em fase de aprendizagem têm direito a auxílio de acompanhante, se assim for dentro da necessidade, tá? Então, assim, o surdo e mudo, que precisa, né, de intérprete de Libras, que fale, assim, dentro da linguagem deles, né? A deficiência visual, que também precisa de uma outra linguagem tátil, né? Precisa do acesso tátil para que seja correspondido. Então, gente, hoje a educação básica, a BNCC, ela normatizou tudo isso, tá? Por isso que eu citei ela aqui. Ela normatizou e é direito de todos. A inclusão, ela é lei. Então, assim, a escola que não é inclusiva, ela tem que ser denunciada, desculpa o termo falando aí, né? E isso só vai mudar o dia que a gente realmente erguer aqui, ó, a manga e tascar lá a boca no trombone, tá? Fora isso, vai continuar tudo do jeito que tá e tá tudo bem. E os nossos filhos é que ficam a ver navio, né? Então, assim, tá aqui nas nossas mãos, hoje, a oportunidade de desrotular tudo. O meu filho é uma criança, o meu filho tem direito, como todas as outras crianças, dentro da faixa etária dele. Com dificuldade de aprendizagem ou não, é direito e ponto. Criança é criança. E tem direito de se desenvolver. Tem direito de ser estimulada. Tem direito de ser incluída em
todas as atividades. Claro que tem atividades que eles não vão executar, e isso tem que ser muito trabalhado com a família, para não gerar ansiedade, tá? É dentro do tempo, tem que haver respeito, tem que haver empatia. Então, como que a gente desrotula tudo? Com amor, com respeito, com empatia, com cuidado, com acolhimento. Acabou, 5 vertentes, não tem outro jeito. Tá? Não tem, não existe. E isso é para tudo. A gente fala hoje dos transtornos porque é a nossa maior dificuldade de compreensão, né? Eu acredito aí que seja algo que deu um start em todo mundo e todo mundo ficou doido, né? Porque quando falou, nossa, os transtornos, e aí quando vem essa chuva, mais de 300 transtornos, pronto. Aí todo mundo fica doido, né? Ninguém compreende nada, ninguém sabe nada, e aí já olha e a gente mesmo já quer dar o diagnóstico, meu filho é autista, meu filho tem TDAH, meu filho isso, meu filho aquilo. Primeiro, vamos respirar. Se há algo que dificulte a aprendizagem, a socialização, a autonomia do seu filho, claro, cabe nós, educadores, pais, tio, avô, né, papagaio e periquito, todos aqueles que estão em construção e estão construindo, cabe a nós observarmos com cuidado, né? É só isso. E a gente fala assim, é só. Falar papagaio fala é fácil. Mas, gente, real é só isso, né? Então, assim, barrem os medos, barrem a insegurança. Hoje, graças a Deus, a gente tem médicos muito capacitados, a gente tem profissionais se empenhando cada vez mais e mais e mais. Eu falo isso por mim, gente, eu não paro de estudar. Não é inclusive porque os alunos surdos e autistas não têm suporte lá. Sei disso, a Josi falou que sabe disso, mas não sei o que ela concluiu. Ai, gente, meu celular! Tá assim, ó, a escola estadual da minha cidade não é inclusiva porque os alunos surdos e autistas não têm suporte lá. Sei disso porque minha irmã está fazendo faculdade de Libras e ela me falou que lá na escola os surdos são ajudados pelos colegas de sala e a diretoria não tem a mínima intenção de colocar o intérprete de Libras, olha só. Gente, a gente não Então, pode reclamar, mas Sorocaba, acho que todas as escolas têm, não tem, Tati? Porque eu tenho a na minha grande família umas maioria. 4. A grande maioria. E Sorocaba tem, assim, um ponto muito positivo. Eu sou de São Paulo, tá, gente? Eu tô aqui há 4 anos só. Mas quando eu cheguei aqui, eu precisei acionar o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Por conta dos meus filhos, que eu tava com um na escola, eu tinha mais 2 para colocar na escola. E era missão impossível, né? E, assim, foi tudo muito rápido. Tá? O acesso aqui é muito bom e a gente hoje vou puxar o saco do prefeito Manga, tá, gente? É, Vou não tem puxar, como não puxar. não tenho nenhum vínculo com ele, que fique claro, mas ele é um cara assim que preza bem pela inclusão. Então, se você bater em qualquer órgão público lá, é rápido, tá? Aqui, São pelo menos, é rápidos. rápido. E outra coisa, quando a Josi fala dos alunos, Josi, a instituição não está dando suporte, mas a escola ela é inclusiva. Por quê? Os alunos têm consciência de que eles precisam auxiliar o amigo. Me Tá? arrepiou a empatia É, deles. exatamente. Então, assim, quando a gente trata como inclusivo, quando eles são inseridos no meio, pelos professores, pelos alunos, a instituição realmente, às vezes, ela não vai dar esse suporte, mas ela conscientiza os alunos. Então, sim, ela é uma escola inclusiva, tá? Porque os próprios entre eles fazem esse papel. Eu e a Thalita vivemos uma escola assim. A escola não tinha tanto suporte de bagagem de profissionais qualificados, mas nós alunos na época, nós fomos treinados, então a gente fez curso de Libras, a gente fez vivência tátil pela. Ai, gente, eu esqueci o nome. Braille, né? Isso, do Braille, a gente vivenciou toda a linguagem Braille, a escola depois, porque o que eles fizeram? Eles conscientizaram os alunos, o Grêmio Estudantil foi para cima da Secretaria da Educação e trouxe tudo à tona, tá? Então, assim, isso é muito bom, porque daí eles conscientizam em massa, eles incluem em massa. O Mandurinha não faz verão, mas 100 delas fazem, né? Então, assim, e isso é a importância da gente levar todas essas coisas e realmente colocar a boca no trombone mesmo. Não, eu sei igual a Edileuza fez.
é direito, é lei e tem que ser cumprido. Então é isso mesmo, sabe? A gente tem que ir para cima mesmo, a gente precisa ser a boca de quem não consegue falar, tá? E é por Muito isso bom. que a gente está aqui desrotulando toda e quaisquer coisa. Transtorno é transtorno, não vai mudar. Só que quando a gente fala de transtorno, a gente fala de emoção, e quem não é desequilibrado emocionalmente hoje em dia, tá? Então, assim, todo mundo é. Verdade. Quando eu Então falei acabam-se os sozinho, rótulos, Bel, entende? O Josi, eu vou te falar, fale com a sua irmã, o Ministério Público nesse caso. Ela é independente da cidade onde ela mora, ela é lei, e não é uma lei que é para a cidade tal ou para a cidade Não, gente, tal. Ela é nacional. nacional, essa lei. Então, assim, Exatamente, então lei é lei. peça para ir até o Ministério Público e eles vão fazer. Eu sei que essa pessoa que eu conheço não foi fácil, não. Ela conseguiu, teve vários, mas tem que ir. Tem que É, ter alguém que abra o caminho para outras pessoas também conseguirem exato. esses benefícios, tá bom? Exatamente, Aí, assim como tá. foi com a Lei Maria da Penha e etc, né? Sim, sim. sim. Gente, eu tô à disposição super, se vocês precisarem de mim no outro dia, tô aqui master para Vamos deixar já, trazer. Tati, para quarta que vem, vir falar do Tá bom? TDAH, tá bom? Tá bom. A gente quer falar, né, mas não consegue. Gente, outro transtorno que é, assim, super aí em alta e a gente não tem consciência dele é o borderline. Eu acho até que a gente, Caio, eu não sei como tá pra vocês, mas a gente fala desses três transtornos, três quartas. É, TEA, TDAH, gente, sigla, depois se vocês quiserem pesquisar, eu vou trazer, tá? E o Aham. borderline, porque o borderline inclusive, a gente conhece, a gente tem conhecimento de vivência com transtorno Borderline de é o borderline. bipolar? Não, bipolar é outro transtorno. Hum. Borderline, gente, borderline é bem punk, só que é um nível de manipulação muito alto. Então, o que que acontece? Manipula todas as emoções. Pode estar querendo se matar, mas consegue sorrir. É muito louco isso. E é muito grave, e é assim, a gente precisa tomar consciência dele, porque tem muitas crianças que têm esse transtorno e a gente não pegou ainda. E o que que me preocupa, tá? O desenvolvimento de caráter, ele se dá até os 6 anos de idade. É a nossa formação. Depois a gente vive a nossa criança, né? Então, assim, a gente lida com todas as nossas emoções bagunçadas na fase adulta por conta da nossa fase infantil frustradíssima, que deu tudo errado. Mas, enfim, e o nosso cérebro, ele tende aí, né? Isso é comprovado cientificamente, que a gente guarda as emoções ruins. Então, elas voltam à tona o tempo todo, o Ah, tempo mas todo. vamos marcar sim, Tatiane, né, Cá? A gente deixa para uma Vamos. outra quarta-feira. A Quarta que gente vem, vai, tá? tá bom? E tira Isso. foto, Cá. Vamos pedir, vamos, quem puder Foto. abrir a câmera para nós tirar foto, menina. Fotinha. Então, Ai, gente, dia gente, 25, vamos ter outro É, encontro aí com a Tati. Vamos fazer a falaram dos maratona. celulares. Falaram dos celulares, gente. Eu vou precisar sinalizar algo sim muito sério. Eu vivenciei aqui no meu espaço uma criança com abstinência de tela. É a mesma coisa que abstinência de droga. Não sei se vocês já viram. A criança se bate, espuma a boca. É uma loucura. Pelo amor de Deus, gente. Tela, reduzam, por favor. Vocês não sabem, isso deveria ser crime, na verdade. quem pode Deveria abrir a ser câmera crime. e nós tiramos uma fotinha, meninas? Vamos. Eu acho que a Thalia está Torião, com Acho reunião. que ninguém quer abrir a câmera, Cá. viu? A gente tá em 15. Acho que tá todo mundo deitado, não sei não, viu? Aí, Lidiane. Vai acordar, meu povo. Acorda, É. menina. Vamos Josi, aqui se o você tiver caminho. alguma dúvida, pode me chamar no particular, tá bom? A gente continua conversando. Manda um oi lá no grupo, Tati. Daí a Eu vou Josi mandar. já te acha. Então, eu vou Combinado. tirar Tá bom. Torião. Vou mandar aqui no grupo para nós. E é isso aí, minha gente. Até Obrigada quarta pela que vem. oportunidade, meninas. Deus abençoe. Amém. Cá, faz uma Amém. oração para a gente terminar? Paz. Senhor Deus, querido Pai,
Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pela vida e pela saúde. verdade, Jesus. Agradecemos, Senhor, também pelo conhecimento. Senhor tem aberto os olhos de nós, né, para a gente conseguir identificar já esses transtornos, para que possamos ajudar nossas crianças desde cedo, para que elas possam ser adultas ali, independentes, né, sem limitações, Senhor, para poder usufruir de tudo que o Senhor deu para elas aqui de talentos. É verdade. Sobre nossas falhas, esteja conosco, abençoe nosso dia, o restante de semana, e seja com a vida da Tati, que ela possa ajudar muitas outras famílias. Amém, Deus. Te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Menina, Obrigada. Deus abençoe a Menina. todos. Deus abençoe. Beijo, fiquem Obrigada com a cada um Deus. que esteve aqui conosco. Beijo. Com Beijo. Deus. Com Deus.